Então, gente, vamos lá continuar onde a gente parou na última aula, certo? Nós terminamos a última aula falando sobre o círculo trigonométrico, perfeito? Nós já falamos primeiro o que era o círculo trigonométrico, sobre os quadrantes, sobre como reduzir um ângulo ao primeiro quadrante, sobre como a gente se trata com ângulos maiores do que 360 graus. Já começamos falando sobre as equações trigonométricas do tipo seno e do tipo cosseno, e hoje vamos falar sobre as equações do tipo tangente e algumas inequações trigonométricas. Então vamos lá. Aqui, pessoal, nas equações do tipo tangente de x igual a L, esse L, lembrando que é um valor real, a gente vai fazer o mesmo procedimento que a gente fez para o seno e o cosseno, só que a gente vai observar algumas diferenças, certo? A gente vai tomar a reta tangente ao círculo trigonométrico, passando pela origem, ok? Como a gente aprendeu a discutir lá anteriormente. E aí nós vamos verificar quais são os ângulos, ok? Que tem aquela determinada tangente. Vocês vão verificar, gente, que nós vamos ter dois ângulos cuja tangente tem esse comprimento L aqui, ó. O ângulo 1 e um ângulo 2, ou seja, um ângulo no primeiro quadrante e um ângulo no terceiro quadrante. Por exemplo, aqui, ó, se a tangente de um determinado ângulo é igual a raiz de 3 sobre 3. Beleza? Isso para um ângulo, para apenas uma volta no círculo trigonométrico, ou seja, esse ângulo varia de 0 a 2π. A gente sabe, gente, que o ângulo cuja tangente é a raiz de 3 sobre 3 é o π sobre 3, ou seja, um ângulo de 30 graus. Só que nós vamos ter o π sobre 6 e um correspondente seu no terceiro quadrante. Pessoal, repare que esse correspondente do meu ângulo π aqui, ó, ele vai estar no primeiro quadrante, e para eu chegar no seu correspondente no terceiro quadrante, eu tenho que dar meia volta no círculo trigonométrico. Nós sabemos que a volta inteira é igual a 360 graus ou 2π. Se aqui é meia volta, de π sobre 6 para 7π sobre 6, nós damos meia volta na circunferência, ou seja, nós andamos π. Ok? Então, a gente verifica que nós temos duas soluções aqui, ó. π sobre 6 e 7π sobre 6. Só que aí, pessoal, nós vamos ter que considerar todas as voltas possíveis que eu posso dar na minha circunferência. Beleza? Então, ó, eu vou ter que considerar aí, ó, daqui de 7π sobre 6, eu ando mais 180, chego aqui. Vou achar o correspondente. Andei mais 180, vou chegar no outro. Então, cada vez que eu andar 180, que eu der uma meia volta, eu vou achar um ângulo cuja tangente é raiz de 3 sobre 3. Então, pessoal, no final, a diferença entre duas respostas consecutivas vai ser sempre π. Você vai achar uma, depois a outra vai ser a anterior mais π. Aí a próxima vai ser a anterior mais π. Então, sempre você vai ter uma PA de razão π. Ok? Então, a solução sempre vai ser da forma, gente, ó, x real, tá ok? Esse x é π sobre 6, porque no nosso caso o ângulo aqui era π sobre 6, mais k vezes π. Nos casos anteriores de seno e cosseno era k vezes 2π, ou 2kπ, como eu coloquei para vocês. Só que aqui, ó, a gente vai andar sempre meia volta. Conforme a gente anda meia volta, nós vamos achar o correspondente. Então, sempre a resposta vai ser x real, tal que esse x é o ângulo, ok? Mais k vezes π. Certo? Então, aqui, por exemplo, ó, eu quero achar a tangente de x igual a 1. Ok? Gente, nós sabemos que o ângulo cuja tangente é 1 é o ângulo de 45 graus. Ó. Tangente de 45 é igual a 1. 45 graus, gente, a gente converte para radianos. A gente sabe que 45 graus é 1/4 de 180. Ou seja, 45 graus é igual a π sobre 4. Fechado? Então, tangente de π sobre 4 é igual a 1. Então, na resposta, ó, solução, nós vamos ter um x real, certo? Qualquer, tal que esse x vai ser igual a quanto, gente? Ó, π sobre 4, o ângulo,
mais 2, opa, 2 não, K, I. Com K, não esqueçam disso, tá, gente? Com K inteiro. Beleza? Fechou aqui. Então, gente, de uma maneira geral, a solução sempre vai ser desse tipo, ó. Solução vai ser igual, ó, x real, tal que esse x vai ser igual ao meu ângulo θ mais KI, ok? Com K inteiro. Sempre é assim, gente. Então, o seu trabalho, o nosso trabalho na hora de resolver a equação, vai ser encontrar qual o ângulo cuja tangente resulta naquele valor. Fechado? Só assim. Já para resolver as inequações trigonométricas, gente, os processos tanto do seno, quanto do cosseno, quanto da tangente são semelhantes ou similares ao que acontece na equação trigonométrica. Por exemplo, ó, eu quero achar um ângulo cujo seno é maior do que meio, considerando apenas uma volta. Então, ó, marco meio aqui e verifico que o ângulo cujo seno é maior do que meio, ele está aqui, ó. Ó, porque daqui, do π sobre 6 para baixo, o seu seno é menor do que meio, e do 5π sobre 6 para baixo também é menor do que meio. Então, só me interessa os ângulos cujo seno é maior do que meio. Então, eles estão nesse espaço aqui em vermelho, ó, nesse arco do meu círculo em vermelho. Então, pessoal, qual seria a solução? Agora, eu tenho que excluir tanto o π sobre 6 quanto o 5π sobre 6, porque não me interessam os ângulos cujo seno é igual a meio, e sim os que são maiores do que meio. Então, me interessam os valores que estão acima de 5π sobre 6 e que são maiores, desculpe, do que π sobre 6 e menores do que 5π sobre 6. A resposta está aqui, ó. Solução x real está que esse ângulo é maior do que π sobre 6 e menor do que 5π sobre 6. Só que, além disso, eu vou considerar as possíveis voltas. Então, o conjunto de solução vai ser, ó, esse x tem que ser maior ou igual que zero e menor ou igual que o ângulo, certo? Ou maior do que o meu ângulo lá, aquele meu ângulo, menos 360 menos ele, desculpe, e 2π, ou seja, ele é menor do que 2π e maior do que 5π sobre 6. Fechado? Percebam que para o cosseno, o raciocínio vai ser análogo, certo? E para a tangente, o raciocínio também é análogo, ou seja, é da mesma forma. Beleza? Então, no mais, é isso mesmo. Por exemplo, uma questão interessante aqui, ó. O conjunto solução da equação seno de x menos o cosseno de x igual a... Considerando apenas uma volta aqui, ó, quando ele fala aqui entre 0 e 2π, quer dizer que é um ângulo do primeiro, segundo, terceiro ou quarto quadrante, ou seja, não dá mais do que 360 graus. Então, gente, eu quero achar dois ângulos, certo? Desculpe, eu quero achar um ângulo cuja diferença entre o seu seno e o seu cosseno seja igual a zero. Gente, para que isso aconteça, o seno desse ângulo tem que ser igual ao seu cosseno. Perfeito? O seu seno tem que ser igual ao seu cosseno. Então, aqui, ó, se na alternativa A não é vazio, na B, o seno de zero, a gente sabe que o seno de zero é o próprio zero, porém, o cosseno de zero é 1, então ficaria 0 menos 1, não dá zero. Aqui, ó, poderia ser π sobre 4, porque seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, e cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2 também. Então, seno de π sobre 4 menos cosseno de π sobre 4 dá 0. Só que aqui não está π sobre 4. Ó. Ele não quer o seno de π sobre 4, ele quer o seno de menos π sobre 4. A gente já viu que o seno de um ângulo negativo você vai considerar o sentido horário no círculo trigonométrico. Então, vamos ver onde é que ele... Então, pessoal, π sobre 4 ó, seria a metade aqui, mais ou menos. Estaria aqui, ó. π sobre 4.
Só que ele quer saber, ó, menos π sobre 4. Então, você pega do zero aqui, do marco zero, e anda menos π sobre 4. Ele vai parar aqui, ó, menos π sobre 4. Pessoal, menos π sobre 4 é um ângulo do quarto quadrante. Então, ó, o seno dele está aqui, ó. O cosseno de π sobre 4, reparem, o cosseno de π sobre 4 e o cosseno de menos π sobre 4 é o mesmo. Fechado? Só que os seus senos são opostos. Então, você vai fazer o quê? Ficaria. Então, o seno de menos π sobre 4 seria menos raiz de 2 sobre 2. Fechado? Menos raiz de 2 sobre 2. O cosseno, desculpe. Cosseno não, seno. Seno de π sobre 4 seria igual a menos raiz de 2 sobre 2. Então, ficaria, ó, menos raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2 sobre 2, porque o cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Isso aqui não dá zero, pessoal. Então, a alternativa C também não pode ser verdadeira. Então, vamos avaliar aqui a letra D. Ó. A letra D, ó, o seno seria de π sobre 4 e o cosseno seria de 3π sobre 4. Pessoal, 3π sobre 4 é o mesmo que 135 graus. Vamos analisar? Então, aqui, ó, o π sobre 4 está aqui. Observe. π sobre 4 está aqui. Sobre 4. E o 3π sobre 4, gente, seria 135 graus. 135 graus, ele estaria aqui, ó. Seria um ângulo do segundo quadrante. Então, aqui teria 3π sobre 4. Observem que os senos são iguais, ó. Então, o seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Agora, vamos ver o cosseno de 3π sobre 4, que é o que está lá, que a gente quer. Cosseno de 3π sobre 4. Ó, o cosseno de 3π sobre 4, gente, é o oposto do cosseno de π sobre 4. Então, seria menos raiz de 2 sobre 2. Então, como lá na nossa questão está desse jeito, ó, o seno de um menos o cosseno do outro, como é que fica? Ó? Ficaria o seno de 1, raiz de 2 sobre 2, menos o cosseno do outro, ou seja, menos raiz de 2 sobre 2. Que ficaria raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2. Então, isso aqui não tem como dar zero. Agora, vamos analisar a última alternativa, que seria, ó, π sobre 4 e 5π sobre 4. 5π sobre 4, pessoal, dá um ângulo de 225 graus. Se você não sabe quanto vale 5π sobre 4, por exemplo, é só você fazer, gente, 5 vezes 180 e dividir por 4. Você vai ver que dá 225, para ficar mais fácil de identificar o ângulo a que ele corresponde. Então, ó, o ângulo de 225 graus seria 45 mais 180. Então, ele está aqui, ó. Aqui é 225, ou seja, 5π sobre 4. Observe que o seno de um é o oposto do seno do outro. O cosseno desse é o oposto do cosseno dele. Beleza? Então, ó, o seno de π sobre 4 vai ser igual ao raiz de 2 sobre 2. Fechado? Raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 5π sobre 4 vai ser igual, ó, cosseno de 5π sobre 4 seria o oposto, tá vendo? O oposto tá aqui, ó, do cosseno de π sobre 4. Seria menos raiz de 2 sobre 2 também. Então, gente, não tem como ficaria esse aqui, ó, raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2, ou seja, eu teria que somar. Então, não dá zero também? Então, pessoal, a única resposta que me sobra é o vazio, certo? Por quê? Porque eu verifiquei, a letra C não tem como, a letra D também não, letra E não, letra B é zero, certo? Então, não tem como. Então, a única resposta que me sobra é o vazio. Então, a solução desse conjunto é vazio. Certo? Agora, pessoal, nós vamos finalizar a parte de círculo trigonométrico, vamos falar da soma de dois arcos
nós vamos falar um pouco sobre função trigonométrica também. Mas é como eu falei para vocês, daquele jeito que eu já havia sinalizado. Vamos lá. Vamos observar uma coisa. Ó. Dados A e B, quaisquer, temos o quê? Que o seno de A mais B é igual ao seno de A mais o seno de B. Beleza? Então, vamos ver se essa afirmação é válida ou não. Ó, se A é igual a 30 e B é 60, por exemplo, seno de 30 mais 60 é igual, ó, 30 mais 60, 90. Aqui é o seno de 90, vai dar 1. Se eu pegar o seno de 30 mais o seno de 60, o seno de 30 meio, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Quando eu somo isso aqui, vai dar 1 mais raiz de 3 sobre 2. Isso aqui, gente, não dá 1. Então, a gente chega à conclusão de que o seno da soma desses dois ângulos não é igual a isso, o seno de 30 mais o seno de 60. Se eu pegar aqui, ó, 45 e 90. Seno de 45 mais 90 seria o seno de 135, que dá raiz de 2 sobre 2. Só que o seno de 45 mais o seno de 90, gente, vai dar raiz de 2 mais 1 dividido por 2. Fechado? Então, o seno de 45 mais 90 não é igual ao seno de 45 mais o seno de 90. Então, diante disso, a gente chega à seguinte conclusão, que o seno da soma de dois arcos não é necessariamente a soma dos senos desses arcos. Ó, o seno da soma de dois arcos não é necessariamente a soma dos senos desses arcos. Beleza? A gente acabou de verificar isso de maneira intuitiva, só visualizando. Então, como é que a gente faz para determinar a soma de dois arcos? Seno da soma de dois arcos, o cosseno da soma de dois arcos. A gente usa isso aqui, ó. O seno da soma de dois arcos, ó, é seno de um vezes o cosseno de outro, certo? Mais o seno de um do segundo vezes o cosseno do primeiro. Seno do primeiro vezes o cosseno do segundo. Para a diferença, ó, seria a mesma coisa, ó, seno do primeiro vezes o cosseno do segundo, menos o seno do segundo vezes o cosseno do primeiro. Então, está aqui todo esse resumo aqui, por exemplo. Ó, seno de 45 mais o seno de 30. Pelo que a gente acabou de ver, vai dar o seno de 45 vezes o cosseno de 30, mais o seno de 30 vezes o cosseno de 45. Vamos lá? Então, ó, seno de 75 vai dar raiz de 2 sobre 2, vezes raiz de 3 sobre 2, mais meio vezes raiz de 2 sobre 2, que vai dar isso aqui. Beleza? Se você também pegar, por exemplo, se você pegar aqui, ó, o seno de 30 mais 60 seria o seno de 90. Certo? Então, é só você pegar o seno de 30 vezes o cosseno de 60. Então, o seno de 30, gente, é meio. Cosseno de 60 é meio também. Ok? Então, meio vezes meio. Depois você vai pegar o cosseno de 30, desculpe, cosseno de 60 vezes o cosseno de 30, que vai ser raiz de 3 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 2. Beleza? Quando você somar isso, vai ser igual a 1. Tá certo? E aqui nós temos outros exemplos. Ó. Por exemplo, cosseno, cosseno tangente de 15 graus. Enfim. Agora, por exemplo, quando eu tenho um arco duplo, por exemplo, a igualdade seno de 2x não é igual a 2 vezes o seno de x. Ok? Por exemplo, se x é 45, ó, seno de 2 vezes 45 é igual a seno de 90, que vai dar 1. 2 vezes o seno de 45 é 2 vezes raiz de 2 sobre 2, que vai dar raiz de 2. Perfeito? Aqui nós temos outro exemplo. Então, como é que a gente faz para calcular o seno de arcos duplos? O seno de 2x é igual a 2 vezes o seno de x vezes cosseno de x. Cosseno de 2x é o cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x. Cosseno de 2x é igual a 2 cosseno ao quadrado de x menos 1. Ok? E o cosseno de 2x também pode ser 1 menos 2 seno ao quadrado de x. E aqui também nós temos a tangente. Certo? Agora, gente, nós chegamos na função trigonométrica. E aí a gente sabe que algumas áreas do conhecimento, como engenharia, medicina, a gente consegue modelar problemas por funções
periódicas. Funções periódicas, gente, são funções que têm um certo período, ok? Então, ela tem um período, ela tem um comportamento e depois ele se repete, certo? Por exemplo, na função do primeiro grau, que é uma reta, nós não temos um período. A função é somente uma reta, então ela sobe e infinitamente. Ela não começa de um jeito e depois vai repetindo aquela forma. Já na função seno, nós temos esse comportamento. Então, a função seno, gente, é a função do real no real, tal que f de x é igual a seno de x. Então, ela vai associar o número real x à ordenada do ponto P, ou seja, que a gente vai chamar de imagem, localizada sobre o contorno do círculo trigonométrico. Então, está aqui o seno, e aqui vai ser o ponto P. Quem é o domínio, gente? O domínio da nossa função é o próprio real. E a imagem, pessoal? A imagem é o valor no eixo. Lembre-se que é no eixo x. Como a gente associa o eixo dos senos ao eixo x, então o eixo do seno, gente, ele só varia de menos 1 até 1. Então, a imagem aqui também ó, é de menos 1 até 1. E o gráfico, como é que fica? Ó? Se o x é igual a zero, o f de x seria o seno de zero. Seno de zero é zero. Se o x é π sobre 6, ou seja, 30, o f de x é igual a π sobre 2, desculpe, 1 meio, 1 sobre 2, que vai ser o seno de π sobre 6. E aí você vai sempre calculando, ok? E desse jeito, pessoal, nós vamos fazendo ó, a função e ela vai se repetindo. Então, deixa eu mostrar para vocês no nosso programa, no GeoGebra, como ficaria o gráfico. Então, aqui, por exemplo, ó, f de x igual seno de x. Olha o comportamento dela, pessoal. Olha como ela é. Ó, tá vendo? Ela tem esse período. Ó. Ela vem aqui, ó. Vem, depois desce, certo? Então, a função seno, ela tem esse comportamento. A função cosseno, vocês vão ver, ó, já vou adiantar para vocês, que ela tem um comportamento, o gráfico, a curva do gráfico, ela é bem semelhante. Quer ver uma coisa? F de x igual cosseno de x. Ó, F, vou botar y logo. Y igual cosseno de x. Tá certo? Aqui, ó, como ela muda. Vou colocar aqui ó, em relação agora a f de x. Ó. F de x igual seno de x. Ó, o comportamento delas é bem similar, tá certo? Só que o que vai mudar em relação a uma e a outra, onde elas vão tocar, é o seu período. Mas o gráfico, ele tem essa mesma forma. Agora, vamos ver o da tangente. Ó. Y, botar aqui g de x, botar h de x. H de x igual a tangente de x. Ó, observe uma coisa, gente. Ele tem, ó, ela vem fazendo, se comportando desse jeito aqui laranja. Deixa eu ocultar os outros dois. Agora, por que, pessoal, ela não é contínua? Ou seja, ela não segue, não tem uma continuação. Ela tem essas quebras aqui, ó. Ela vem aqui subindo, chega aqui, ó, ela quebra. Porque aqui, se vocês repararem, pessoal, são os ângulos múltiplos de 90 graus. A gente viu lá que nós não temos tangente de 90 graus. A tangente de 90 graus ela é indeterminada. Então, por isso que ocorre esse problema, entre aspas, tá? No gráfico da tangente de um ângulo qualquer, ok? Então, vamos voltar para lá, para o nosso... Aqui o cosseno, da mesma forma, domínio é os próprios reais, imagem, menos 1 a 1. E o gráfico, da mesma forma, você atribui os valores para x e acha os valores para g de x. E aí você vai achar a função cosseno. Ok? Então, gente, quando a gente estava estudando as equações trigonométricas, a gente verificou que, por exemplo, x mais 2π, ou seja, lembra que era sempre o ângulo mais 2kπ? Quando esse k é 1, ficaria o ângulo mais 2π. Quando k é 2, ficaria o ângulo mais 2 vezes 2, 4, 4π. Quando é 3, mais 6π. Então,
todos esses pontos todos esses valores estão associados ao mesmo ponto no contorno do círculo trigonométrico. Ou seja, todos esses pontos têm senos iguais, cossenos iguais, ou seja, ocupam a mesma posição no quadrante. Por exemplo, o ângulo π sobre 6, então aqui é π sobre 6, depois π sobre 6 mais 2π, que seria 13π sobre 6. Depois, π sobre 6 mais 4π. Aí a gente vê que 25 sobre 6, 25π sobre 6. Então, todos esses pontos, eles têm seno, cosseno e tangente iguais ao, como eu posso dizer, a π sobre 6. Então, isso, pessoal, a gente vai chamar de período da função. Então, na função seno, gente, o período seria, seno do ângulo mais 2π é igual ao seno de x, que é igual ao seno de x mais 4π, que é igual ao seno de x mais 6π, enfim. Então, a gente consegue observar que de 2 em 2π, o gráfico da função sempre vai se repetir, assim como ocorre de 4 em 4π, de 6 em 6, então, assim por diante. Então, o menor intervalo para que isso ocorra é 2π, por quê? Se a gente pegar o π sobre 6 mais 2π, a gente volta para o π sobre 6. Tá certo? Então, esse período, ele é sempre de 2π, porque você está no ângulo, anda 2π e volta para ele. Anda mais 2π, ou seja, volta para ele. Anda de novo, volta sempre para ele. Então, essa questão de você estar no ponto e dar uma volta completa para voltar para ele, a gente vai chamar de período. E o período das funções seno e cosseno é 2π, ok? Porque você vê que ela está aqui. Aí ela vem, anda, conforme 2π, ela chega até aqui. Ela está no menos 4π, ela sobe, desce e sobe de novo até aqui. Então, ela se inverte até o menos 2π. Menos 4π mais 2π seria menos 2π. Do menos 2π até zero, ela faz o mesmo movimento. Menos 2π, ela sobe, desce aqui até o menos 1, ela sobe até o 1, desce até o menos 1 e volta para o zero. Aí do zero, pessoal, ela parte. Vai do zero, 1, vai caindo para o menos 1 e volta para o zero. Então, essa questão dela sair do ângulo cujo seno é zero, ir para o ângulo cujo seno é 1, depois voltar para o ângulo cujo seno é zero e descer para o ângulo cujo seno é menos 1, ele está rodando um período inteiro no nosso círculo trigonométrico. Tá certo? E para finalizar, em relação à paridade, uma função é par se somente se você pegar um valor tal que o f de menos x é igual a f de x, ou seja, você pega um ângulo lá, por exemplo, o ângulo de x 45. Quando você calcular o f de menos 45, tem que dar igual ao f de 45. Se isso acontece, a função é par. Se não, a função é ímpar, ou seja, se você pegar o f de menos x e for igual a menos f de x, a função é ímpar. E caso a função não seja par nem ímpar, ela é uma função sem paridade. Então, a função cosseno é uma função par, pois cosseno de menos x é igual a cosseno de x. Para qualquer cosseno que você pegue aqui de menos x, você vai achar que o cosseno de x é igual a ele. Por exemplo, cosseno de menos 45 é igual a cosseno de 45. E a função seno é ímpar, por exemplo, seno de menos x é igual a menos seno de x. Por exemplo, seno de menos 45 vai dar menos raiz de 2 sobre 2, que é igual a seno de 45 com o sinal de menos na frente. Seno de 45 raiz de 2 sobre 2, com menos na frente, menos raiz de 2 sobre 2. Então, aqui, pessoal, nós finalizamos a parte sobre ciclo trigonométrico. Finalizamos finalmente, né? Como eu falei para vocês, o que eu quero que vocês saibam até aqui, pelo menos, é identificar os quadrantes, saber pegar um ângulo no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante, trazer esse ângulo para o primeiro quadrante. Se você pegar um ângulo superior a 2π, ou seja, 360 graus, saber encontrar seu seno, cosseno e sua tangente. Aí você faz a redução dele para um ângulo de uma volta só, ou seja, você acha o seu arco côngruo.
E se esse arco côncavo estiver no segundo, no terceiro ou no quarto, você faz a redução ao primeiro quadrante. Saber também resolver uma equação trigonométrica e identificar, saber domínio, imagem e período da função seno e da função cosseno. Se vocês já tiverem o domínio disso, eu já estou me dando por satisfeito. E aí, nós vamos passar agora para um novo conteúdo. Nossa aula de hoje somos 2 aulas, então vamos continuar, tá bom? Então vamos lá, gente. Lembra que eu falei para vocês que nós vimos toda a parte inicial de função exponencial? A gente aprendeu o que era um crescimento exponencial, como era o gráfico de uma função exponencial do tipo a elevado a x, ok? E agora nós vamos falar um pouco mais sobre a parte gráfica, depois vamos falar sobre as equações exponenciais. Tá certo? Então vamos lá. Como a gente viu anteriormente, gente, a gente chama de função exponencial uma função definida dos reais, nos reais positivos, exceto o zero, tá bom? Por que nós temos essa restrição? Porque nós vamos pegar um valor real e transformar ele num valor natural, exceto zero. Certo? Então, a lei de formação dela é f de x igual a elevado a x, em que o a é real, maior do que zero e diferente de 1. Beleza? Então, a partir dessa lei de formação, a gente pode atribuir valores de x e calcular os respectivos valores de y, ou seja, do f do x, obtendo a imagem da nossa função. Então, quando a gente representa os pares ordenados x e y em um plano cartesiano e desenhando sua curva que passa por eles, a gente consegue obter o gráfico da função. Por exemplo, o gráfico da função f de x igual a 3 elevado a x. Como é que a gente constrói o gráfico? A gente atribui valores para x e encontra valores para f de x. Se, por exemplo, se x é igual a menos 3, f de x é igual a menos 3 elevado a 3. Desculpe, seria 3 elevado a menos 3. E aí você vai atribuindo valores e acha aqui. E aí nós vamos e construímos o gráfico de uma função exponencial. Da mesma forma que a gente constrói uma função do segundo grau, do primeiro grau, enfim. Outro exemplo aqui, quando a gente atribui o valor de A está entre 0 e 1, por exemplo, é um valor decimal, a minha função ela é decrescente. Quando ele é um valor maior do que 1, a minha função ela é crescente. Vamos ver alguns exemplos? Aqui, pessoal. Por exemplo, nós temos aqui 2 elevado a x, crescente. Tá certo? 5 elevado a x, o gráfico ele tem uma mudança comportamental, mas ele continua crescente. Já eu pego um valor 1 sobre 2, ou seja, um valor entre 0 e 1, decrescente. 1/5, que também é um valor entre 0 e 1, o gráfico decrescente. Ok? Isso tudo a gente já viu lá anteriormente, a gente só está dando uma revisada agora. Então, está aqui. Quando A é maior do que 1, a função é crescente. Quando A está entre 0 e 1, a função é decrescente. Pessoal, fiquem atentos a essas coisas, porque vocês sabem, né, que eu não costumo cobrar numa prova, numa atividade, questões só de cálculo. Às vezes eu cobro uma questão conceitual, certo? Então, por exemplo, é importante vocês ficarem atentos quando a função é crescente, quando ela é decrescente, ok? As restrições aqui para o A, por exemplo, que o A ele tem que ser, a base, no caso, tem que ser real número, tem que ser um número maior do que 0 e diferente de 1. Tudo isso é importante a gente ter em mente, tá beleza? E aí, para finalizar essa parte, uma coisa que nós já analisamos anteriormente é quando nós temos, por exemplo, no lugar de 2 elevado a x, 2 elevado a x mais 1, ou seja, eu somo um determinado valor k a o expoente. Por exemplo, 2 elevado a x mais 1. O que vai acontecer? 2 elevado a x, ele passa pelo 1 aqui, 2 elevado a x mais 1, ele sobe uma casa. 2 elevado a x mais 1 passa agora pelo 2. Se for 2 elevado a x mais 2, ele vai subir, entre aspas, tá? 2 casas, ele vai passar pelo 3. 2 elevado a x mais 3 vai passar pelo 4. O gráfico não muda, a curvatura, a forma do gráfico, só vai mudar aonde ele vai tocar no eixo
y. Isso a gente já adiantou na unidade passada. Agora, quando eu somo alguém à minha equação, por exemplo, esse 1 aqui está fora do expoente, o que vai acontecer? O número que eu somar aqui, pessoal, ele vai fazer o gráfico andar para cima ou para baixo. E ele vai a reta que passa por esse número vai se tornar a assíntota do meu gráfico. Por exemplo, aqui não é 1 mais 3 elevado a x. É bom vocês, se vocês esqueceram, relembrar nas aulas passadas o conceito de assíntota. O que é uma assíntota? A gente já discutiu sobre isso, o que seria uma assíntota. Então, cabe a gente saber que quando o valor que eu somar aqui, ele vai se tornar, a reta que passa por esse valor vai se tornar a assíntota do meu gráfico. Aqui é 1 mais 3x, a assíntota é a reta y igual a 1. Se fosse menos 3 mais 3 elevado a x, esse gráfico viria para baixo, a assíntota dele seria y igual a menos 3x. Fechado? Aqui um exemplo, menos 2 mais 2 elevado a x mais 1, tá vendo? A assíntota dele é o y igual a menos 2, ou seja, ele desce 2 unidades. Perfeito? Agora, pessoal, nós vamos partir para a ideia de equações exponenciais, ok? A gente falou sobre equações trigonométricas, sobre funções trigonométricas, já falamos sobre funções exponenciais, agora nós vamos falar sobre as equações exponenciais. Então, basicamente, pessoal, para a gente falar sobre as equações exponenciais, a gente tem que lembrar obrigatoriamente das propriedades de potências, tanto produto de potência de mesma base, quociente, ou seja, divisão de potência de mesma base, potência de potência. Quando eu tenho uma razão elevada a uma potência, então é importante que vocês lembrem desses conceitos aqui, porque vão ser importantíssimos para a gente trabalhar com as equações exponenciais. Então, como é que a gente faz? As equações exponenciais, gente, são aquelas que possuem incógnita no expoente de pelo menos uma de suas potências. Como, por exemplo, aqui, a forma mais comum que a gente resolve uma equação exponencial, quando é possível, nem sempre é possível resolver uma equação exponencial, a gente vai transformá-la em uma igualdade de potência de mesma base e comparar os seus expoentes. Porque, por exemplo, aqui, 2 elevado a 4 é igual a 2 elevado a y. Gente, nesse caso, qual o valor de y? Pessoal, se 2 elevado a 4 é igual a 2 elevado a y, as potências aqui são da mesma base. Então, eu desconsidero as bases e vou comparar somente os expoentes. E eu vou chegar à conclusão que y é igual a 4. Outro exemplo aqui para vocês. Se eu tenho algo desse tipo, 8 é igual a 2 elevado a x. Quanto vale x, gente? Gente, eu tenho que reescrever o 8 como uma potência de base 2. Porque se eu tiver duas potências de mesma base, eu só igualo os expoentes. A gente sabe, gente, se você não lembra como reescrever o 8 em função de 2, ou seja, como uma potência de base 2, você fatora. 8 dividido por 2, você fatora o 8 em fatores primos. Por 2 vai dar 4, 4 por 2 vai dar 2, 2 por 2 vai dar 1. Então, isso aqui é 2, 2 vezes 1, 2, 3, 2 elevado a 3. Ou seja, 8 é igual a 2 elevado a 3, ou seja, 2 ao cubo. Então, você reescreve aqui, 2 ao cubo é igual a 2 elevado a x. Logo, você desconsidera as bases, x vai ser igual a 3. Pronto. Resolveu o seu problema. Basicamente, pessoal, nosso trabalho, a nossa ideia com as funções exponenciais, com funções não, com as equações exponenciais vai ser nessa linha. A gente comparar, certo? Tentar reescrever, por exemplo, se eu tenho uma potência de base 3 em um número, eu vou tentar reescrever esse número como uma potência de base 3 para que assim eu compare os seus expoentes. Então, para fazer isso, você precisa lembrar das propriedades de potência, ok? Quer ver uma situação real, uma situação bem bacana?
Deixa eu ver, 16 elevado a 2x mais 8 é igual a, deixa eu ver, 2 elevado a 5, ok? E aí, como é que eu faço? Qual vai ser o passo? Gente, eu preciso reescrever, eu tenho que achar qual o valor de x aqui, ó, para que quando eu pegue esse x, multiplique por 2 e some a 8, e eleve 16 a expoente, seja igual a 2 à quinta. Gente, 2 à quinta é 2 vezes 2, 5 vezes. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 16, 32. Então, eu tenho que achar um x aqui, ó, para que 16 elevado a 2 vezes esse valor, somado com 8, seja igual a 32. Quem seria esse valor, gente? Quem seria esse valor x aí? Eu posso fazer, eu vou resolver isso simplificando, reduzindo o 16 a uma potência de base 2, porque aqui desse outro lado está uma potência de base 2, eu vou pegar essa equação e igualar a 5. Então, ó, 16, pessoal, é igual a 2 à quarta. Se você não lembrar de cabeça, pode fatorar. 16 é fatores primos, ok? Então, vai ficar 2 à quarta. Não esqueçam que 16 é 2 à quarta elevado a 2x mais 8 igual a 2 elevado a 5. Então, ó, 2 à quarta elevado a 2x mais 8, potência de potência. Ó, que propriedade, ó. Multiplica, vai ficar 8x mais 32. Isso aqui, gente, igual a 2 à quinta. 2 à quinta. Então, 32... Peraí. Pessoal, deixa eu mudar esse 5 aqui para 8. Tá certo? Por quê? Porque para a nossa conta ficar mais bonitinha. Ok? 2 à oitava. Então, 2 vezes 2 elevado a 8, se 2 à quinta é 32, 2 à sexta é 64, 2 à sétima é 128, 2 à oitava é 256. Então, ó, tenho potência de mesma base, vou simplificar os dois, vai ficar 8x mais 32 igual a 8. E aí você vai fazer, ó, 8x é igual a... Esse 32, gente, aí tem que lembrar de equação do primeiro grau. Se não estiver lembrando muito bem de equação do primeiro grau, dá uma revisada lá. 8x, esse 32 está positivo, ele passa para o outro lado negativo. Então, vai ficar 32 menos 8, ok? 32 menos... Desculpe, 8 menos 32. 8 menos 32, gente, vai dar menos 24, ok? Então, x vai ser igual a menos 24 dividido por 8. Então, x, gente, vai ser quanto? Ó, x vai ser igual a menos 24 dividido por 8, vai dar menos 3. Logo, quando você substituir x por menos 3 aqui, ó, isso aqui vai ser igual a 2 elevado a 8. Vamos ver se dá certo? Ó, vou mudar até a cor aqui. Ó. 16, que é a mesma coisa que 2 à quarta, elevado a 2x mais 8. Quanto vale x? X vale menos 3. Então, 2 vezes menos 3 mais 8. Vai ficar, ó, 2 à quarta. Gente, 2 vezes menos 8 vai dar menos 6, certo? Menos 6 mais 8 vai dar 2. Então, vai ficar 2 à quarta elevado a 2. 2 elevado a 4 vezes 2, 8. Então, bate certinho. Beleza? Então, pessoal, basicamente, resumimos tudo que nós temos nesse módulo inteiro. Aqui, por exemplo, o valor x, tal que 3 elevado a x, seja igual a 243. A gente fatora 243 em fatores primos de 3, então 243 é 3 à quinta. Então, 3 elevado a x é igual a 3 à quinta, logo, x é igual a 5. Aqui uma situação legal, ó. 4 elevado a x menos 1 é igual a 1024. Você vai fazer o quê? Fatorar 1024
como uma potência de base 4. Então, está aqui, ó. Fatorou com uma potência de base 4, 1024 é igual a 4 à quinta. Então, 4 elevado a x menos 1 é igual a 4 à quinta. Ou seja, x menos 1 é igual a 4. Ou, desculpe, x menos 1 é igual a 5, logo x é igual a 6. E aqui nós temos vários exemplos, tá, gente? Então, vamos fazer alguns exercícios e assim a gente finaliza. Pessoal, vocês vão perceber uma coisa, que nossas aulas gravadas, elas vão ficar menor do que nossas aulas ao vivo. Por quê? Porque na aula ao vivo, já estou explicando isso para depois não gerar dúvidas. Na aula ao vivo, eu tenho que parar, não consigo pausar nos momentos que eu preciso. Aqui não, quando eu vou resolver o exercício, vou fazer transição de uma tela para outra, eu pauso, vou lá, faço a transição. Querendo ou não, a aula fica mais enxuta, não tem a participação de vocês. Então, ela fica menor para vocês não se cansarem tanto também. E aquela vocês têm a opção de voltar sempre do ponto que vocês quiserem. Então, não tem a interferência de vocês, não tem interferências externas, então por isso que a aula ela fica menor. Por exemplo, essa aula agora, que eu finalizei para com vocês ciclo trigonométrico e falei sobre função exponencial e equação exponencial, provavelmente eu demoraria as 2 aulas, no online ou até mais. Mas, como é gravado, a gente consegue resumir num tempo bem menor, tá certo? Então, já fiquem sabendo disso. Beleza? Então, vamos fazer alguns exercícios e finalizar a nossa aula de hoje. Vamos ver aqui, ó, por exemplo. A equação 2 elevado a x² menos 14 é igual a 1 sobre 1024. Tem 2 soluções reais. Quanto vale a soma das 2 soluções, gente? Vale menos 5, vale 0, vale 2, 14 ou 1024? Primeiro passo, pessoal. Aqui nós temos uma fração. A gente sabe que 1024 é um múltiplo de 2, a gente pode escrever ele como uma potência de base 2? Podemos. Só que 1 sobre 1024 a gente já não tem um domínio tão grande. Porém, a gente pode lembrar a propriedade de potência e saber que, por exemplo, quando eu tenho 1 sobre qualquer valor, um valor A, isso é igual a A elevado a menos 1. Ou seja, é igual ao inverso, tá certo? O inverso de A é igual a A elevado a menos 1. Então, se eu tenho 1 sobre 1024, isso aqui, ó, vou puxar para cá, é igual a 1024 elevado a menos 1. Fechado? Agora eu consigo, ó, eu reescrevo 1024 como uma potência de base 2. Então, vamos lá, ó. Fatório 1024. Eu não vou fatorar aqui, mas se você quiser fatorar, você fatora em casa. Faz 1024 por 2. Aí vai dar 512 por 2, 256 por 2, 128. Você vai chegar à conclusão que 1024 é igual a 2 elevado a 10. Perfeito? 1024 é 2 elevado a 10ª potência. Só que nós temos 1024 elevado a menos 1. Então, isso aqui é igual a 2 elevado a 10, que é o próprio 1024, só que elevado a menos 1. Que é igual, gente, a potência de potência, você conserva a base e multiplica os expoentes. 10 vezes menos 1, menos 10. Perfeito? Então, ó, 1 sobre 1024, gente, a gente reescreveu como 2 elevado a menos 10. Então, é só resolver, ó. 2 elevado a x² menos 14 vai ser igual a 2 elevado a menos 10. Perfeito? E aí você desconsidera as bases, só trabalha com os expoentes, ou seja, x² menos 14 vai ser igual a menos 10. Aí nós vamos ter, ó, pessoal, uma equação de segundo grau. Você pode passar esse menos 10 para o lado de cá, certo? Ele vai passar como mais 10. Ou você pode passar esse menos 14 para o outro lado, ele vai passar como mais 14. Vocês reparem que nós temos aqui uma equação de segundo grau incompleta. Por quê? Ó? Nós temos o coeficiente A, que no caso é 1. Nós temos não temos o coeficiente B, então o coeficiente B é 0. E temos o coeficiente C, que vai ser, ó, quando eu passo 10 para cá positivo, vai ficar mais 10.
Menos 14 mais 10 vai dar menos 4. Então, C é menos 4. Quando nós temos uma equação do segundo grau incompleta, a gente não precisa recorrer à Bhaskara. A gente faz dessa forma aqui. Ó. Eu vou passar esse menos 14 para o outro lado. Vai ficar x ao quadrado igual a menos 14. Esse menos 14 vai passar para lá mais 14. Então, vai ficar ó, x quadrado igual a menos 10 mais 14, que é igual a menos 10 mais 14, 4. Então, gente, se x quadrado é igual a 4, x é igual a raiz do 4. Logo, x é igual, pessoal, a mais ou menos 2. Ou seja, x1 é igual a menos 2 e x2 é igual a 2. Então, quem são as raízes dessa equação, as possíveis soluções? Menos 2 e 2. Então, o que acontece? Ele quer saber o quê? A soma das duas soluções. Ele já disse que tem duas soluções. Ele quer saber a soma das duas soluções. A soma das duas soluções é você pegar menos 2 mais 2, vai dar 0. Alternativa B. Perfeito? Então, pessoal, com isso, nós finalizamos a nossa aula de hoje, tá certo? Eu vou passar algumas questões para vocês. Vocês resolvam essas questões, tá certo? E na aula de quinta-feira, que vai ser nossa aula ao vivo, nós vamos corrigir essas questões e tal. Vamos tirar as dúvidas de todos e todas, tá certo? Então, fiquem com Deus, estudem direitinho e até a próxima. Tchau, tchau.